Livro do Êxodo, capítulo 14. O povo de Deus, escravo no Egito, é chamado agora a fazer a experiência de uma vida nova. E depois que Deus havia realizado pelo menos 10 grandiosos milagres através de Moisés, as chamadas 10 pragas do Egito, ainda assim o faraó resolve perseguir esse povo. E o motivo que o faraó justifica é que não vai perder esse povo que trabalhava de graça para ele. Aqui nós sabemos muito bem, o faraó é a personificação do mal, é a personificação do demônio, é a personificação do encardido. E como ele está acostumado que nós trabalhemos de graça para ele, e alguns de nós até pagamos para trabalhar para ele, ele não quer nos perder. Por isso que mesmo depois de Deus já ter feito na vida de cada um de nós muitas maravilhas, ainda assim nós nos encontramos muitas e muitas vezes, e alguns de nós nos encontramos nessa situação agora, de fuga do pecado, de busca de uma nova vida, mas o faraó do mundo moderno continua nos perseguindo. O contexto desse texto nos ajuda a pensar nisso. O versículo 6 do 14 diz: o faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios. Então quantos carros tinha? 600 dos melhores. E ainda todos os carros dos egípcios. Nós não sabemos quanto, 1.000, 2.000. Tem uma preposição aí, e todos os carros egípcios, com homens de guerra em cada um deles. Então eram milhares. Versículo 9: puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira-mar. Quando os egípcios enxergaram os judeus, eles estavam lá na beira-mar. Estava longe ainda. Por exemplo, quando eu vou para o aeroporto de Florianópolis, logo que eu passo Tijucas, ainda faltam uns 40 quilômetros até Florianópolis, mas já enxerga Florianópolis. Você vai fazendo curva até chegar lá. Se você estiver no sul da Espanha e tiver um dia claro, do outro lado você enxerga o norte da África. Mas para atravessar aquilo, não sei quantas horas vai. De barco até que vai rápido, quer ver nadando. Então, quando aqui diz que eles alcançaram, é assim: eles viram eles lá na beira do mar, mas tinha ainda aí uns 30, 40 quilômetros. Aproximando-se o faraó, versículo 10, os israelitas, ao levantarem os olhos, portanto, teve que olhar lá longe, estava longe ainda, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. O que significa essa palavra? Em pé? Não, já falou que está de carro. Que vinha lá atrás deles. Eles não estavam lá fazendo piquenique, não. Eles não tinham ido fazer veraneio. Eles não estavam levando uma tula para passar um dia na praia, que nesse povo que aluga ônibus passa o dia inteiro lá na praia, comendo frango e larga aqueles ossos tudo lá na praia. Não passa nem bronzeador, não, eu quero voltar moreninho. Voto vermelho feito pimentão.
viram os egípcios que vinham ao seu. O bicho está vindo na nossa direção. E o que aconteceu com eles? Segunda parte do versículo 10. Foram tomados de espanto. E o que fizeram? Invocaram o Senhor, clamando em alta voz. O que significa isso? Eles ficaram desesperados. Pensa bem, viu uma multidão daquela, o próprio faraó lá, o povo de Deus andando a pé, com alguns camelos velhos, carregando as tranqueiras, a velharada e as gordas que não aguentavam andar. E isso acabava ainda com os camelos mais ainda. E lá atrás o faraó, dele tinha 600 carros, mais os carros tudo dos egípcios. Eles ficaram tomados de espanto. Invocaram o Senhor clamando em alta voz. Clamaram a Deus e disseram o que para Moisés? Versículo 11. Aqui está a oração que o católico mais e melhor sabe fazer. Não havia, porventura, túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios, é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, essa frase para mim é obstáculo número 1 para que experienciemos milagres. Nessa oração, os nossos antepassados mostram aquilo que nós também vivemos. Diante do problema, diante de um desafio, diante de uma dificuldade, a gente se desespera, a gente invoca clamando Deus, clama de Deus e reclama dos outros, e começa a olhar para trás. Veja como é que o demônio pode fazer isso na cabeça dos egípcios. Eles estavam vendo que o faraó e os egípcios estavam vindo no encalço deles. Eles tinham sofrido a vida inteira. O começo do Êxodo diz que Deus ouviu o clamor do povo. Eles não aguentavam mais, eles estavam sofrendo feito uns condenados. Eles tinham perdido a dignidade de pessoa, eles tinham perdido a dignidade de gente. Eles não podiam mais ter filhos. Quando nascia uma criança desse, o que tinha que fazer? Matar, eliminar as crianças. Moisés não foi morto porque a mãe dele foi muito inteligente ou safada, depende do ângulo de vista, e enganou a filha do faraó. Primeiro enganou os guardas, escondeu ela dentro de casa, o rapazinho. E depois pôs a irmã dele lá de butuca, fica olhando a hora que a faraona vinha tomar café, tomar banho. Você joga o menino, eu quero ver. Também ela foi inteligente. Ela não fez isso na hora que o faraó veio tomar banho. Fizesse isso na hora que o faraó veio tomar banho, já mandava matar ele mesmo, não valia nada. Então, um povo que tinha perdido a dignidade, um povo que trabalhava escravo e que tinha inclusive que produzir sem receber material, um povo que vivia de migalhas. E o que esse povo está dizendo agora aqui na hora da raiva para Moisés, na hora da raiva, não, na hora do medo, no versículo 11 e 12, nós queríamos ter ficado lá. Por que não deixou nós lá? Será? Talvez essa seja uma boa pergunta de Jesus. Será que você verdadeiramente queremos que um milagre aconteça em nossa vida?
Será que nós também não estamos morrendo de saudades do Egito que nós já vivemos? Muitos de nós aqui queremos ser curados sem mudar de vida. Muitos de nós aqui queremos ser curados para a gente ter saúde para continuar pecando. É como um sujeito que é especialista em matar os outros. Ele tem uma espingarda daquelas chique que tem uma luneta em cima e ele ganha por cabeça. Cada um que ele elimina, ele ganha 100zão. Aí ele começa a ter problema no olho, ele não está enxergando mais, está dando uma catarata no olho. Aí ele faz uma promessa para Santa Luzia: ó, Santa Luzia, se eu curar meus olhos, de cada um que eu matar, eu vou dar R$30 para canção nova. Piada? Será que a gente não faz isso? Na prática, nós queremos ser curados para continuar pecando. Por que eu quero que Deus me cure? Para eu continuar vivo. Ó, que inteligência! Mas continuar vivo fazendo o quê? Sabe por que muitos de nós não somos curados? Porque nem na pior doença a gente mudou. O Dr. Roque Savioli está aqui, médico especialista, sabe disso, especialista em medicina e milagre, sabe disso. A coisa mais difícil que existe é mudar o comportamento de um adulto. Dificílimo. E eu estou falando de coisas bem simples. Médico fala para você: você não pode mais comer açúcar. Quantas velhas acordam de noite? Velho também, moço também. Acorda de noite escondido para saltar a geladeira. Ou não? A gente chega assim, pega, de repente já está lá na boca assim, chaçando. Nunca mais comeu. Aí a senhora fez o exame, fez. Olha, falei para a senhora que a glicose da senhora está alta, né? Falou. E aí, conseguiu ficar sem açúcar? Ah, nunca mais. Desde que eu vim aqui, não, nem olho para açúcar. Aí examina a glicose dela, está 6 vezes mais. Então está entrando pela unha do pé. A senhora deve estar morando num lugar assim que é um lodo de açúcar, onde só pisa o açúcar entra. Não tem outra explicação. Ou vai ver que tem muito pernilongo, e como o marido da senhora come muito açúcar, o pernilongo morde ele, depois morde a senhora, passa açúcar do marido. Também seja isso. Ah, meus irmãos, é muito difícil mudar comportamento. E por que é difícil mudar comportamento? Porque é difícil mudar a cabeça. O povo é cabeça dura. E quem falou isso a opção de vez aqui na Bíblia foi Deus. Esse povo tem a cabeça dura. Vejam, depois que Deus fez tudo o que fez, depois que o povo penou, leia depois com calma Êxodo de 1 a 9, de 1 a 13. O sofrimento daquele povo, aquele povo não tinha dignidade, aquele povo não tinha honra, fazia com eles o que bem entendia, não tinha mais o direito de ter filhos. Imagina, uma mãe tinha que matar o filho. Agora, quando vê que o faraó está vindo atrás, e logo na frente tem o mar, desespera-se e mostra que não mudou nada. Não condena esses coitados aqui não, hein? Porque se for para dar nome aos bois, talvez você tenha que botar o seu aí. Você está doente? Você está vivendo uma dificuldade econômica? Seu filho, sua filha está na droga? Pergunto: você está precisando de um milagre? Não responda.
Você está precisando de um milagre? Então você precisa fazer a seguinte pergunta nesse acampamento: o problema que eu estou vivendo, 3 pontinhos para você escrever qual é ele: doença física, psíquica, afetiva, espiritual, econômica, comunitária, social, que for, seja lá o que for que você estiver vivendo. O que essa situação que precisa de um milagre e que somente um milagre de Deus é capaz de resolver, porque também se você não chegar a essa conclusão, não tem milagre. Enquanto você achar que existe uma saída humana, esqueça, Deus não faz milagre. O milagre vai começar a acontecer a hora que você se convencer: eu sou absolutamente impotente, eu não tenho saída, eu não consigo resolver esse problema, eu não tenho mais outro caminho, eu não tenho cura, eu não sei, eu não tenho. Ao conscientizar-se disso, é preciso fazer a seguinte pergunta: o que é que esse problema, essa doença, essa dívida, essa dúvida, o que é que isso mudou a minha vida para melhor? E digo a você, com toda a honestidade desse mundo, enquanto não respondemos afirmativamente a essa questão, não tem milagre. É um obstáculo, é uma barreira que impede-nos de enxergar e de abrir, porque o que eu falei ontem, para que um milagre aconteça precisa 100% humano, 100% divino, não precisa se preocupar. Deus é 100% sempre, sempre. O Pai faz chover sobre justos e injustos. Deus não precisa nem da sua fé para fazer milagre na sua vida. Precisa da sua fé para fazer a sua parte no milagre. Por quê? Gente, para entender o milagre, marca esse texto aí, porque nós vamos voltar nele. Para entender o milagre, nós precisamos entender os 2 personagens do milagre. Quem são os 2 personagens principais do milagre? Quem? Personagens principais do milagre. De um lado nós temos Deus, e do outro, o ser humano. Por isso que nesse livro, que Deus está me dando a graça de lançar nesse acampamento, que se chama Experienciar Milagres, há um capítulo em que eu faço essa pergunta: quem é Deus? E o segundo capítulo ao lado dele: quem é o ser humano? Enquanto não tivermos uma visão clara, quem é Deus, e uma visão clara, quem é o ser humano, não tem milagre. Por quê? Se para existir milagre precisa haver esse encontro 100% humano com 100% divino, se eu tiver uma visão distorcida de Deus, uma visão quebrada de Deus e uma visão estragada do ser humano, não tem encaixe, não se encontram. O encardido não pode impedir Deus de fazer milagre, nem você não pode. Romanos 11:29, os dons de Deus são irrevogáveis. Isso é uma lei espiritual, e a lei espiritual, assim como a lei natural, ela é irrevogável. Se eu jogar essa blusa no chão, o que acontecerá com ela? Muito bem, quem descobriu essa lei? Isaac Newton. Chama-se a lei da gravidade. Antes que Newton tivesse descoberto essa lei, se eu jogasse esse pelitozinho meio sujinho aqui no chão, por acaso ele não cairia? Ele ia ficar parado aqui? Não, o Dr. Newton não descobriu ainda a lei da gravidade, não posso cair. Ou por acaso ia subir? Não. Porque o que o Newton descobriu é que a lei da gravidade, tudo,
aonde tem gravidade vai para o centro da Terra, pronto. Isso é uma lei, não foi o imperador que determinou, a partir de hoje, toda a blusa que eu jogar cairá. Você sabia que foi Newton que inventou essa lei? Que criou essa lei, ou descobriu essa lei? Mas você já experimentou essa lei na sua casa, inclusive às vezes com a oração israelita. Quando derrubou aquele prato, quando quebrou aquele copo, e aquilo foi caindo, e você fez aquela oração linda, aquele louvor israelita, não foi? A lei espiritual irrevogável. Os dons de Deus são irrevogáveis. Você vai lá na pior penitenciária do mundo, o pior criminoso do mundo, a unha dele cresce, o sangue dele corre, o coração dele bate, o cabelo dele cresce, porque são leis irrevogáveis. Olha, então volta no que eu dizia, o encardido não pode impedir Deus de fazer milagres, não pode, ele não tem esse poder. Que poder ele tem então? De desviar a nossa atenção, de fazer com que tenhamos uma ideia errada de Deus, e de fazer com que tenhamos uma ideia errada de nós mesmos. Então nós olhamos para Deus como se Deus fosse um velhinho que criou o mundo há 15 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Há uma dúvida aí de questão de horas, se foi cedo de tarde ou de noite. E que ele há 15 bilhões criou o mundo, investiu no mundo e agora está sentado lá numa cadeira de balanço, esperando o retorno do investimento que ele fez. Outros até se dizem cristãos, mas dizem, não, Deus é indiferente, Ele criou o mundo tem as suas próprias leis, e Deus está lá, Ele não interfere. São ideias, filosofias a respeito de Deus. Eu falo nesse livro, Experienciar Milagres. Alguns anos atrás, alguns anos não, já tem muito, existia aquilo que chama-se o ateísmo filosófico. Ateu era aquele que negava Deus. Entrou em desuso. O último ateu sério que existiu nesse mundo morreu já tem uns 30 para 40 anos. Jean-Paul Sartre. E depois, uns 20 anos depois, a mulher dele, Simone de Beauvoir. Depois disso não tem mais nenhum ateu. Tem aqueles que se dizem ateu, mas nem eles mesmos não acreditam nisso, então não adianta. Passou o ateísmo, o mundo entrou na era do humanismo. O humanismo tem um nome bonito, o valor do ser humano. Esse humanismo veio à tona de modo especial a partir da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi um escândalo sobre o valor e a dignidade da pessoa humana. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, o Holocausto que matou 6 milhões de judeus, o crime bárbaro, vocês imaginam isso que aconteceu semana passada em Madrid, ou há poucos anos nos Estados Unidos, onde morreram 200 pessoas, lá morreu 2.000 e pouca, já foi um escândalo. Imagina então um extermínio de 6 milhões de judeus. Imagina o extermínio de uma cidade inteira, onde morreu pobre, rico, santo, pecador, inocente, e isso continuou por muitos anos ainda espalhando morte. Então isso fez com que os homens que achavam que pensavam, as mulheres que pensavam, começaram a pensar, quem é o ser humano? E aí então entrou-se na era, saiu-se do ateísmo e entrou no humanismo. Agora trata-se de falar do ser humano, do mundo dos homens. Então veio toda a preocupação com a ecologia, com o ecologicamente correto, com leis ecológicas, com o valor do direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 50 e poucos anos.
E começou-se a pensar no valor do ser humano como senhor da sua história. E isso levou pelo menos mais uns 20, 25 anos, até que o mundo começasse de fato a dar um passo concreto. Já que o ser humano é senhor da sua história, o ser humano é livre, então nós somos contra toda forma de absolutismo. A começar do absolutismo político, caíram-se as grandes potências absolutistas. Nasceu a democracia. Quantos de nós aqui no Brasil assistimos às diretas já? A democracia. Dr. Sobral ficou famoso por repetir aquela frase da Constituição: todo poder emana do povo, é exercido em nome do povo e pelo bem do povo. Os comícios das diretas, o povo saiu à rua. Isso tem 20 e poucos anos. Esse fenômeno aconteceu também na Europa. O leste europeu ainda demorou um pouco mais, teve o dedo de João Paulo. As ditaduras acabaram, a democracia, o povo tem que lutar pelos seus direitos, o povo tem que determinar a sua história. Veja, tudo isso é reflexo de um humanismo lindo e maravilhoso, só que ao lado dele veio se desenvolvendo não sei se é ciência, o que nós vamos chamar isso, mas veio se desenvolvendo uma filosofia prática chamada indiferença religiosa. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a pior de todas as pragas que o ser humano moderno vive. Esse é o maior de todos os obstáculos. Preste atenção nessa frase que vou dizer agora. A indiferença religiosa é infinitamente pior do que o pior de todos os pecados. Porque com um pecado grande ou pequeno, Deus tem o que fazer. Com o indiferente, Deus não tem o que fazer. A indiferença religiosa, enquanto o ateísmo nega Deus, a indiferença religiosa não está nem aí para Deus. Ela não nega Deus, ela afirma a própria pessoa. A pessoa passa a olhar para si, a pessoa se coloca como referência de vida. Exatamente o que fez a oração e a reclamação dos israelitas. Por que não deixou nós lá? Nós estávamos muito bem lá, nós podíamos continuar lá escravo. O que tem que estava estuprando nossas mulheres, matando nossos filhos? O que tem que nós estávamos comendo aquelas porcarias? Não, porque na hora do perigo, veja o que o demônio é terrível. Quantos de nós aqui, na hora de uma doença, na hora de uma dor, na hora de um problema, ainda nos revoltamos contra Deus? Quantos de nós, oh meu Deus, por que isso foi me acontecer, meu Deus? Que adiantou rezar? Que adiantou fazer promessa? Tanta gente ruim nesse mundo, por que foi levar logo ele que é tão bom? Ele se revolta, e Deus olha e fala: ô anta, se nem com um problema você aprende, quando é que você vai aprender? Se nem com a doença você está aprendendo, quando é que você vai aprender? A doença te fez melhor? Não? Então, tchau. Não vai ter milagre para você? A doença te fez mais humano? A doença te fez menos mesquinho? A doença te fez mais humilde? Mais verdadeiro? Eu cuidei alguns anos de Dom Couto, que foi bispo de Taubaté. Pelo menos durante 4 anos eu cuidei dele, e fiz questão absoluta de continuar cuidando dele, até mesmo no ano da minha ordenação. 1 semana por mês eu passava com ele, das 5 da manhã até 9h30, 10 horas da noite. Tudo. Ele era paralisado de um lado, então você tinha que dar banho, levar no banheiro, limpá-lo, secá-lo, pôr roupa, colocar talco porque assava muito. E para mim era a maior de todas as aulas de teologia, era aquela semana. A docilidade de Dom Couto, um bispo da igreja,
aceitar que você vai levar ele no banheiro, humildemente. Pensa bem a humilhação. Com dificuldade falava, terminei, para você ir lá arrumar um papel e passar, feito uma mãe faz numa criança, um bispo da igreja. De não conseguir dar passo, para dar um passinho você tinha que segurar com calma. De ficar nu, e você secando e colocando talco nele, principalmente nas regiões genitais, nas nádegas, porque era onde assava. E nunca ouvimos uma palavra de um murmúrio, nunca, nunca, nunca. Cada dia o corpo do Dom Couto estava pior, mas o seu coração estava melhor. Cada dia ele estava mais humano, cada dia ele estava mais santo. E que coisa interessante, a gente limpava aquele corpo dele, sujo. Você sabe, uma pessoa que toma muito remédio, o remédio sai nas fezes, na urina, que ele tem um fedor medonho, terrível. Não é assim? É. Pois cada vez a gente via menos o corpo estragado, e via aquela alma linda dele, linda, 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 linda. Eu tive a grande graça, o dia da minha ordenação, além do bispo que me ordenou, Dom Opperman, estava Dom Couto. Precisou da ajuda do Dom Opperman para levantar a mãozinha esquerda, porque ele era mole. A única mão que eu sei que quando pôs na minha cabeça foi a dele. Tinham uns 50 padres, 2 bispos, ficava com os olhos fechados. A hora que ele pôs a mão eu sabia que era dele. Aquela mão pesada assim, fria. A doença foi melhorando a cada dia. O corpo foi piorando, cada dia. Cada dia. E foi piorando muito. Depois ainda ele levou alguns anos até morrer. E piorou muito. Babava. Já não conseguia comer direito. Já não conseguia dormir direito. Mas a alma estava cada dia melhor. Então eu queria perguntar isso a você hoje, meu irmão. A sua doença, a sua dívida. Quantas pessoas, quando vem uma dívida, uma desgraça, piora? Quanta gente, quando perde um emprego, vai para o boteco beber? Nós precisamos fazer economia. O maço de cigarro continua no bolso. Está desempregado, continua fumando. Aí Deus olha, e a pessoa fala, ai meu Deus, me ajuda a arrumar um emprego. Aí Deus olha e fala, não está precisando não. Pois enquanto tem 1 bilhão de pessoas passando fome, ele está queimando dinheiro, ele é louco, não ganha dinheiro e queima dinheiro, é problemático. Você melhorou? Ou você pega o prato de comida e reclama? Mas eu não consigo comer, e não vai conseguir mesmo. Talvez na hora que viesse aquele prato de comida que você não consegue comer, começasse a agradecer a Deus, mudaria. Não Deus. Deus não precisa mudar, gente. A oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar me. O encadido vai se enfiando. Eu já dei essa definição dele. Demônio, diabolos, é aquele que se atravessa, é aquele que se põe no meio entre nós e Deus. Porque se ele sai do meio, o que acontece? Há um encontro, e quando há um encontro, por pior que seja o seu problema, quando acontece o encontro com Deus, acabou o problema. Acabou. Mas padre, aquela pessoa paralítica foi naquele encontro. Ela tinha certeza que seria curada. Saiu de lá na cadeira de roda. Muito bem. Mas o milagre que aconteceu naquela pessoa, não tem cientista suficiente nesse mundo para comprovar. Quantas pessoas foram no encontro de cadeira de roda, voltaram na cadeira de roda, só que agora voltaram voando, porque voltaram com a alma, ganharam uma alegria que Prozac nenhum nesse mundo resolve. Não existe cientista suficiente nesse mundo, e eu tenho um capítulo especial nesse livro, Ciência e Fé. Não existe cientista suficiente nesse mundo para comprovar a causa da alegria que nasceu no coração dessa pessoa. É uma alegria que ninguém mais tira. Pior ainda, a doença aumentou,
Agora, além de estar na cadeira de roda, teve que cortar um pedaço do pé, um pedaço da perna, amputou a outra perna. Vão cortando a pessoa, parece que o encardido vai alastrando, porque essa é uma área dele. Ele vai cortando, ele tira um pedaço da perna da pessoa, tira um pedaço do... Quanto mais ele tira, mais leve a pessoa fica para ir para o céu, mais a pessoa se alegra, mais a pessoa ganha uma força. Você vai lá para consolar a pessoa que consola você. Você vai lá para levar uma palavra para essa pessoa, é essa pessoa que lhe dá uma palavra de estímulo. Vai em frente, não desista, tenha fé em Deus, meu irmão. Esse é o grande milagre. Esse milagre não tem ciência no mundo, não tem instrumental no mundo. Gente, os maiores milagres que acontecem em Lourdes não são essas 3 para 6 mil curas espetaculares, esses 65 milagres comprovados pela Junta Médica Internacional. Os grandes milagres é aquele que a medicina não enxerga, é aquele que a ciência não consegue mensurar. É essa alegria interior, essa força interior, essa disponibilidade interior, é essa alegria que a pessoa ganha, essa capacidade que a pessoa tem de acolher os outros, de amar, de semear esperança, de semear alegria. E é essa área que nós precisamos experienciar com urgência para que os outros milagres aconteçam. Oh, meu irmão, minha irmã, os grandes males desse mundo não foram provocados por cegos, coxos, paralíticos, mudos, surdos. Foram provocados e continuam sendo provocados por homens e mulheres que andam, que falam, que têm poder de apertar botão, que com um telefonema é capaz de determinar uma guerra. Esses homens que têm poder sobre o mundo inteiro, mas não têm poder sobre si mesmos. Esses são os grandes perigos do mundo. Esses são os grandes obstáculos para o milagre. Então a pergunta eu retomo: será que essa não é a sua oração? Por que não me deixou lá? Por que não deixou nós lá no Egito? Será a sua doença, a sua dívida melhorou você? Se não melhorou, você vai piorar muito ainda. Você também. Você. Mostra para mim, assim, fala, você, Léo. Isso, que aí nós estamos 1 a 1. 1 a 1 não, que vocês são a maioria e ganham. Se eu não melhorar com a minha doença, com os meus problemas, eu vou piorar muito. Muito. E para você também. A doença te fez mais humano? Melhorou sua língua? Essa doença que você tem no pé, melhorou sua língua? Se a doença que você tem no pé não melhorar a sua língua, você não terá a cura do seu pé. A doença que você tem na cabeça melhorou seu coração? Se a doença que você tem na cabeça, pode ser lá essa veia entupida, pode ser essa bolota de carne podre que tem lá dentro, melhorou o coração? Não? Então vai aumentar muito, até melhorar. E tomara a Deus que aumente mesmo, porque, oh meu Deus, tomara que a gente consiga melhorar. Tomara que a gente consiga aprender. Olha a burdoada. Essa é a oração minha e sua. Moisés respondeu ao povo, e responde hoje a essa multidão aqui, e a essa multidão espalhada mundo afora: não temais, com exclamação ainda. Tem muitos escritores no Brasil que não gostam de ponto de exclamação. Eu adoro. Pode ver nos meus livros, de vez em quando você vê uns 3. Não temais. Exclamação é uma pontuação forte. Levanta a gente. Eu gosto em pé. Tem gente que prefere a curva da pergunta. Eu prefiro a exclamação. Estou firme. Não temais. Tem de ânimo. E leiam aí, leiam. Que dia o Senhor operará essa libertação? Hoje, que dia? 20 de março, primeiro dia do outono brasileiro. Às 3h49 da manhã começou o outono. Não sei quem ficou olhando lá para ver se está vendo.
Tabita, tá chegando, outono chegando, marca aí. Mas chegou, hoje é outono. Lá na Europa já é primavera. Lá é amanhã, eles estão um pouquinho atrasados que é nós, só amanhã começa lá. Hoje. Mas para que o Senhor possa operar, tende ânimo, levanta sua anta, saia desse buraco. Da música, levanta anta, você podia fazer, Ricardo. Levanta anta. Depois pode cantar em inglês. Levanta! Rima. O Senhor vai operar em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. Mas para que você não veja fora, primeiro você precisa tirar eles de dentro. Gente, o esquema que vai seguir é fabuloso. Tem esse livrinho aqui que Deus me deu a graça de estar lançando junto, Roteiros Bíblicos, aonde eu tomo, esse texto está aqui nesse livro, e vou mostrando a dinâmica que Deus vai fazendo através da Bíblia, nos ensinando a rezar. Essa dinâmica aqui é espetacular. São livros complementares. Eu queria escrever tudo num só, mas aí ia dar 600 páginas, ninguém compra, ninguém lê. Aí a gente tem que ir diminuindo. É bom, né? Que aí faz bastante. Nossa, você escreveu 10 livros. Junta os 10 não dá um. É vantagem. Tá beleza. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver, a não ser que o guardeis no vosso coração. Por isso que vai vir logo em seguida a dinâmica de Deus. Versículo 14. Grave esse versículo, decore esse versículo. Vai, decore sim. Êxodo 14, 14. 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 Parece até oração em língua. Êxodo 14, 14. 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 Decora. Porque aí está escrito: o Senhor combaterá por vós. Tome posse dessa palavra. Esperando contra toda esperança. Missa de ontem à noite. José acreditou. José tomou posse da promessa, tomou posse da palavra. Por isso que a liturgia de ontem nos trazia Abraão, que acreditou no impossível. Sai da tua terra e vai. Crê na promessa de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Nós cantamos isso, até cantamos muito afinadinho, mas não acreditamos. Tome posse dessa palavra. Êxodo 14, 14. O Senhor combaterá. Combaterá é brigar. Deus está brigando com o encardido por minha causa e por sua causa. Mas acontece que na maior parte das vezes você está dando instrumento de luta para o demônio, porque o guarda dentro de si. Por isso que é cura e libertação. Sem libertação não tem cura. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, quando Pedro diz: Jesus de Nazaré, passou fazendo o bem, curando todos aqueles que eram dominados pelo demônio. Sem libertação não tem cura. Eu falei ontem, sem limpar o machucado não adianta nada botar remédio. Primeiro tem que limpar, raspar, secar. Senão não tem como. Senão nem enxerga onde está o problema. O Senhor combaterá, combate, é guerra. Quanto a vós, nada tereis a fazer, nada. A começar de não ficar murmurando. Versículo 15. Quem falou isso foi Moisés. Agora vem Deus falando.
O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que será que Deus fez essa pergunta para Moisés? É como se Deus estivesse dizendo: olha para trás, Moisés, você já esqueceu tudo que você fez, sua anta? A sua bengala virou uma cobra? Você entupiu o terreno todinho do Egito, do faraó, de rã, rapaz? Você transformou o Nilo em água vermelha? Agora está aí gaguejando. Ele não dá o jeito, rapaz. Sai dessa, Moisés. Dize aos filhos de Israel que... Está escrito o que aí? Que se ponha a caminho. Para de reclamar, para de ficar lá muriando, para de ficar olhando para trás. Há dois lugares que a gente olha muito quando a gente está doente, quando a gente está com problema. Ou a gente olha muito para trás, ou a gente olha muito para dentro da gente. E fica, por que isso? Por quê? Por quê? Morre, filha da mãe! Que se ponha a andar. Deus está dando essa ordem. É muito simples falar, não é não? Só que tinha um probleminha. Atrás, de longe, uns 40 quilômetros, via o exército do faraó com cavalo, cavaleiro, carro, automóvel, ônibus, trator. E na frente tinha um pequeno obstáculo: o mar. Caminha. Eu gosto de Deus, Ele é joia demais. Você, Moisés, faz o serviço, rapaz. E tu, levanta a tua vara, o cajado. Eu imagino que Moisés estava se segurando no cajado para baixo, coçando a barba, assim, levanta a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-la a pé enxuto. Que coisa tão simples! Está na mão de Moisés. Levanta o cajado, levanta a cabeça, põe a caminho, fere o mar. Ao menos põe, Moisés, ao menos dá uma chance. Entra no mar, senão não tem como abrir. Porque falou que os israelitas iam atravessar o pé enxuto, mas Moisés teve que molhar o pé e a mão, não teve? Alguém vai ter que molhar o pé e a mão para que você possa atravessar esse mar a pé enxuto. Versículo 19. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Eu acho isso espetacular. Oh, meu Deus, eu não estou vendo mais o Senhor. Por que, Senhor, que na hora dessa dor, por que na hora dessa angústia eu não enxergo o Senhor? Ele está aqui atrás. Eu estou aqui, suada. Eu estou segurando aqui as antas maiores lá. Por isso que ele se pôs para trás. O anjo de Deus que marchava à frente. O que adiantava ele marchar à frente? Agora o povo parou, empacou. Burro empacado, quanto mais você dá nele, mais ele empaca. Mudou de lugar, passou para trás. A coluna de nuvem que os precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite. Que noite foi essa? São João da Cruz vai escrever sobre a noite escura. Imagine, gente, essa noite. O que será que estava na cabeça dos israelitas? E eles não estavam enxergando nada, mas eles são tão bestas que eles eram bem capazes de achar que
egípcios estivessem enxergando e que estavam vindo na direção deles. Não é assim que nós fazemos? Quando você está no problema, você não imagina sempre o pior? Eles estavam em que lugar mesmo? Que lugar estavam os israelitas? Na beira da praia, lugar muito silencioso. Cada barulho de onda, cada onda que quebrava, a perna deles tremia. Ai, eles estão chegando, ai meu Deus do céu. Vai lá na beira do mar escuro e fica escutando para você ver. Vai uma pessoa medrosa, morre. Qualquer barulho a pessoa já acha que é assombração, não tem mais assombrado, estão gastando corrente aqui em cima. É morcego andando lá. É gambazinho que fez ninho, você já está achando que é assombração. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso. Misericórdia. Além do barulho do mar, agora tinha um outro barulhinho. Um vento impetuoso. O que é impetuoso? Forte, que causa ímpeto. Aonde estavam os israelitas? Na beira do mar. E quando venta muito na beira do mar, o que acontece? A água salgada vem nos olhos da gente. Além disso, levanta aquele areião e a areia vai cortando a cara da gente numa dor danada. Então, eles conseguiram dormir, passaram aquela noite acordado, escutando barulho do mar, escutando o barulho do vento. Cada areinha que batia na cara deles, eles achavam que era a lança do faraó. Quantos de vocês, estando lá, não teria amanhecido completamente morto? Hein? Você aguentaria ficar lá? Qual foi a última noite que você passou em claro a noite toda, com dor, escuro, sem saber o que fazer? Essa noite escura que você vai experimentar, se não experimentou, vai experimentar. Quantas noites você já passou chorando, arrependido por um pecado que fez? Quantas noites uma pessoa angustiada, pedindo a Deus que o seu menino voltasse, que a sua menina voltasse, que o seu marido saísse daquela zona, ou da casa da amante? Quantas noites, senhora, o senhor, você passou deitado numa cama, com dor, tomando remédio, aqueles remédios pesados, injeção, e dor. E você olha naquele relógio, 2h49. Aí você sofre, meia hora, olha, 2h49.2. Não é assim? É essa noite escura. Quem não passa pela noite escura não tem milagre. O que você faz com sua noite escura? Um vento do Oriente que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. Os israelitas viram? Estava escuro. As águas dividiram-se, abriu dois caminhos. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Que coisa linda! Que milagre lindo, que milagre maravilhoso! Pergunto: você entraria naquele corredor? Deus não construiu duas muralhas de cimento armado. A muralha era feita do que? Água. Você sabe muito. Você já foi no mar? Já entrou no mar? Foi no Rio de Janeiro, então, mais rápido ainda, né? Porque eles encheram aquilo de areia, você chega lá e faz de uma vez. Você vai entrando no mar, o que vai acontecendo? O mar vai afundando, não vai? Você vai diminuindo. Daqui a pouco, mamãe, ai, que... Tem hora que você só está assim, glup. Nessa hora, cante.
Se as águas do mar da vida, segura na mão de Deus e vai. É assim? Então, você vai entrando no mar, o mar é pirambeira, e vai fazendo. Lá no meio o bicho é fundo. Dá 18, 20, 30, 40. Agora lá no Rio de Janeiro estão fundando ali na beira do cais, para chegar uns naviozão lá. Só ali precisa ter 12 metros, 13, 14. Vai afundando. Então você imagina, só imagina assim, um paredão de 30, 40, 50 metros de altura. 50 metros de altura é mais ou menos um prédio, uns 20 andares, 30 andares. Um prédio, dos dois lados, aquele corredor assim. Só que você bota o dedo na parede, é água. E a água do mar está mexendo. Ela vem até ali. Aí o Moisés, vamos que. Aí você entra. Você já deve ter entrado num corredor, já viu uma coisa. Quando você está mais ou menos no meio do corredor, você olha, você tem a impressão que ele está fechando. Não tem? E aí você olha para trás, tem a mesma impressão que ele está. Aí meio desesperado, fala assim, você já notou? Parece que está ficando mais estreito lá na frente. Está parecendo mesmo. Olha para você dar a impressão que a água está mexendo. Lá parece que está até meio fechada, é mesmo. Mas não quero falar nada não quero ser pessimista. Parece que lá atrás já fechou. Isso não. E agora? Pergunta de ontem, e agora, José? O que você faz? O que você faz? Nada. Nada. Você está lá. Não tem outra coisa a fazer a não ser nada. Qual é a única coisa que o morto come? O vivo, se comer, morre. E Deus não come nunca. Nada. Então, se você está lá também, não faça nada. Deixa Deus conduzir você. Meu irmão, minha irmã, se fosse hoje para acontecer esse milagre, você entraria naquele corredor aquático? Eu vou confessar a vocês com toda a honestidade da minha vida. Se não me arrumasse uma roupa de mergulhador, um navio muito caprichado, com a boia, uma vez lá na praia, queria que eu pulasse lá no mar. Se não me arrumasse uma boia que eu vesti, fiquei um espetáculo, aquele negócio aqui, colete estofado, quase morri só de pular ali. Eu não iria. Você iria? Eu não. Você pode treinar aqui perto, aí no Paraíba, hoje, no almoço, você desce aqui, vai lá. Abre-te e entra nele. Treina. Se nós não tomarmos posse do milagre aqui dentro, em primeiro lugar, o milagre precisa acontecer no meu coração. Eu já falei isso aqui no acampamento passado. Tudo na vida que existe de concreto lá fora, primeiro existiu na cabeça, e antes de existir na cabeça, existiu no coração. O maior problema nosso, não experimentamos milagres fora, porque não pensamos em milagres. Pensamos no pior. Pensamos na desgraça, pensamos que nada vai dar certo, pensamos que tudo vai dar errado.
E ficamos julgando, fazendo que nem os israelitas, jogando a culpa, porque você tirou nós de lá, Moisés. Ora, gente, o Moisés tinha condição de pegar à força 600 mil pessoas e pôr eles para ir no deserto? Foram porque quiseram aquelas andas. Ninguém é culpado pelo mal que você está vivendo, não. Pare de culpar pessoas, pare de culpar a sua família, pare de culpar o passado. Pense no milagre em primeiro lugar. Mas para pensar nesse milagre, gesta o milagre. Exupéry dizia: só se vê bem com o coração. E eu completo nesse livro Experienciar Milagres: só se vê milagres com o coração de Jesus. Enquanto não chegarmos a enxergar com o coração, é preciso ir além da razão. O milagre não contraria as leis racionais. O milagre só vai além das leis. Ora, padre, mas é irracional o mar se abrir. É irracional também que o mar só vai até naquela beirinha da praia e volta até ali. Quem pôs esse limite? Não é irracional também? O milagre não contraria a razão. Ele vai além da razão. O milagre não contraria a ciência. Ele vai além da ciência. A ciência procura as causalidades. A ciência trabalha com a causalidade, com as causas do problema. A fé trabalha com a finalidade. Ela olha para o fim, ela olha para longe, ela olha para a meta, ela olha para onde Deus está me chamando. E eu queria dizer a você com todas as forças do meu coração: hoje, no calendário de Deus, é o dia que Ele marcou para realizar grandiosos, maravilhosos, espetaculares, estupendos milagres na minha e na sua vida. Por isso é preciso que você faça o que esse povo fez. Levante, avante, coragem, não olhe mais para trás. Lance fora tudo que você já lançava aqui na oração da manhã, toda a renúncia que você já fazia. Você fez essa renúncia com a sua inteligência. Você acompanhou a Salete, você falava com a sua boca, você pensava com a sua inteligência. Agora é preciso que você comece a lançar fora essas contaminações estragadas com o seu coração. Se você não vê com o coração, você não enxerga o essencial. Se você não enxergar com o coração de Jesus, você não enxerga milagres. Então diga hoje para Deus: eu quero enxergar milagres, eu quero tomar posse do milagres. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe que eu estou mergulhado no pecado, mergulhado na doença, que eu não acho saída para essa minha situação, para esse meu problema, para essa minha enfermidade, e que tantas e tantas vezes, Pai, mesmo sabendo que essa minha doença, que essa minha enfermidade, que essa minha dívida, que esse meu problema foram consequências de erros, pecados que eu fiz, que fizeram comigo, erros e consequências da minha história. Eu não tive coragem ainda de tomar o meu coração e colocá-lo em suas mãos. Eu estou gestando no meu coração, eu estou fazendo nascer cada dia no meu coração, eu estou renovando no meu coração as mágoas, as tristezas, as angústias, os ressentimentos. Senhor, eu quero me confessar nessa manhã de que a minha doença está me transformando numa pessoa pior, a minha doença está me transformando numa pessoa insuportável, a minha doença está me transformando numa pessoa amarga, a minha doença está me transformando numa pessoa cada dia mais dolorida, a minha doença está me impedindo, ó Pai, de enxergar que o Senhor até hoje está cuidando de mim, cuidando da minha vida, e que eu não tenha coragem de abrir-me porque eu estou fechado. Senhor, por tua misericórdia, o Senhor abriu o mar para esse povo passar. Abra os meus olhos, Senhor, abra os olhos do meu coração, Senhor. Eu preciso de milagres, e para experienciá-los eu preciso enxergar milagres, eu preciso acreditar nos milagres, eu preciso ajudar a construir esses milagres. E eu quero, Senhor, eu estou aqui porque eu quero, Senhor, porque eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, mas eu não quero ser egoísta. Por favor, coloque-se de pé.
Eu não quero ser egoísta, Senhor, por isso agora eu peço por esse meu irmão. Toque com a mão direita na pessoa, no ombro ou na cabeça. Você está bem perto, pode botar a mão na cabeça da pessoa com muito carinho. Coloque a mão na cabeça dessa pessoa que está do seu lado. Se você não sabe o nome, pergunte e ore por ela agora pedindo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, no sangue dele, na força dele, eu suplico agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, para que hoje ele possa experienciar esses milagres que o Senhor tem a realizar na sua vida. Que o Senhor tire da sua cabeça todo o pessimismo, todo o negativismo, todas as coisas estragadas que foram sujando a sua mente, sujando a sua cabeça, sujando os seus pensamentos, sujando a sua inteligência, sujando a sua memória, sujando as suas lembranças. Exatamente ali, no lugar onde ele é chamado a tomar as decisões, aquilo está sujo e ele não está podendo tomar essas decisões. Eu peço, derrama agora essa água viva do Espírito Santo para lavar essa cabeça, mas faça também com que essa água desça agora ao seu coração, vai ao mais profundo do seu coração, para tirar do seu coração as sujeiras que ali se encontram, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o pessimismo, o negativismo. Derrama o seu Espírito, ó Pai, água viva, esse mar da sua misericórdia, aonde nossos pecados já foram afogados um dia. Derrama ali, ó Pai, por tua misericórdia infinita, por tua bondade infinita, a água viva no coração desse meu irmão, no coração dessa minha irmã. Nós ao colocarmos as nossas mãos, ó Pai, sobre esse irmão que está aqui do nosso lado, nós também queremos que a sua mão misericordiosa chegue agora ao coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo pela televisão, ouvindo pelo rádio, nos vendo pela internet, ouvindo pela internet. Que o Senhor agora toque no coração dessa pessoa, que o Senhor purifique seus pensamentos, que o Senhor purifique o seu coração, que o Senhor purifique seus sentimentos, que o Senhor leve essa pessoa a tomar hoje essa decisão fundamental de começar esse dia novo, essa vida nova. Sim, Senhor, toque com o amor infinito do seu coração. Põe a mão na pessoa que está à sua esquerda agora, toque na cabeça dessa pessoa. Se você pode, põe as duas mãos na cabeça dessa pessoa, ore por ela agora, impondo suas mãos e peça: Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esse meu irmão, essa minha irmã está vivendo a noite escura, a noite escura da doença, a noite escura da dúvida, a noite escura da mágoa, a noite escura do ressentimento, a noite escura da tristeza, a noite escura da incerteza. E pior que nessa noite escura, além de não enxergar nada, essa pessoa escuta os barulhos do mundo, as notícias negativas, o barulho da fofoca que fica ressoando no seu ouvido, o barulho das notícias ruins que ficam ressoando no seu ouvido. E além disso, elas sentem a areia e a água que se joga no seu rosto. Quantas dessas pessoas, ó Pai, deitadas em sua cama, ou no sofá da sala, ou prostrada no chão, num tapete, passa essa noite escura, a noite escura da dúvida, da angústia, da tristeza, a noite escura do pecado, a noite escura da droga, a noite escura da pornografia, a noite escura da prostituição. Oh Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que durante essa noite escura o Senhor já está abrindo esse mar, o Senhor já está operando esse milagre, o Senhor já está dividindo essas águas. Então agora nós suplicamos, ó Pai, que esse meu irmão, que essa minha irmã tenha força, tenha coragem para lançar-se por completo, tenha força e tenha coragem para mergulhar inteiramente nessa água, para deixar-se conduzir por essa água e para chegar do outro lado, Senhor, aonde se discutir na vitória, a vida plena, a terra prometida que precisa ser construída, conquistada a cada dia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, põe agora a mão no seu próprio coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço agora, e essa é a grande graça que lhe peço nessa manhã, a força e a coragem para enxergar o essencial, a força e a coragem para enxergar o milagre com os olhos do coração do seu Filho Jesus, a coragem de dar o seu passo, esse passo, porque eu quero, Senhor,
Eu estou decidido, eu necessito, eu preciso, eu quero, e hoje eu estou disposto, disposta a dar esse passo. Eu estou dando esse passo agora, Senhor. Eu entro, Senhor, no corredor que o Senhor abriu para mim e peço: conduza-me, Senhor, conduza, impulsiona-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a atravessar esse vale escuro. Ajuda-me, Senhor, a atravessar esse túnel. Ajuda-me, Senhor, a sair da solidão. Meu irmão, minha irmã, se aquele israelita tivesse sozinho, ele não atravessaria esse mar. Se aqueles israelitas tivessem outra saída, eles não entrariam no mar. Mas quando viram que não tinha outra saída, porque se voltassem, o exército estava lá esperando, só tinha aquela saída aberta por Deus. Assim também hoje, peço essa graça, a graça de se convencer: eu não tenho outra saída. Eu não posso voltar mais para aquela vida que eu vivia. Eu não posso mais voltar para o meu pecado. Eu não posso mais voltar, porque lá está me esperando, lá na minha terra, na minha cidade, na minha casa, lá está me esperando o exército do faraó, montado nos cavalos e cavaleiros do ódio, do ciúme, da inveja, da pornografia, da violência, dos vícios. Eu não posso voltar, porque se eu voltar, e eu tenho saudade, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho saudade. Se eu voltar, Senhor, eles vão continuar me matando. Dá-me, Senhor, a graça de acolher o novo, porque Tu és o Deus do novo, o Deus dos milagres, o Deus da vida plena. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoar. Estenda sua mão para o alto. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus. Força! É Jesus. A verdade é Jesus. Diga bem forte. A verdade é a verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida, cante. Eu preciso de mais vida, vida plena sem medida. E a vida é com convicção. E a vida é Jesus, 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 oh. E a vida é Jesus. Cante para a pessoa do seu lado: o caminho o caminho é Jesus. A verdade, mais uma vez, cante para ela. A verdade é Jesus. Oh, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus.
salva de palmas para o nosso Deus.